Toyotaro deu spoilers sobre o futuro de Dragon Ball Super. Digo isso não apenas pela arte conceitual do volume 24 ter sido absurda com Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo e Broly em suas formas mais poderosas, como também de que, se repararmos bem, o Broly está nada mais nada menos que na forma do lendário Super Saiyajin, revelando que sim, Broly finalmente controlou a forma mais poderosa e quem sabe seja em uma nova saga, aparecendo agora a qualquer momento, assim como foi as novas artes de Goku e Gohan. O mangá de Dragon Ball Super atualmente se encontra em hiato, mesmo os últimos capítulos antes da pausa terem sido muito bons por causa da icônica batalha entre pai e filho que estremeceu a internet. Goku Instinto Superior contra Gohan Bestial, sem sombra de dúvidas, criou aí uma baita expectativa para uma nova saga, já que todos os guerreiros inclusive estão mais poderosos e totalmente prontos para enfrentar novos vilões. Porém, um dos primeiros argumentos que a volta do mangá de Dragon Ball Super pode trabalhar em um novo arco seria dessa construção com o Broly, até porque vale lembrar que nos últimos capítulos, além dele entender o porquê de ficar mais forte e o porquê do controle do Super Saiyajin, graças àquela ajudinha do Gohan, mostrando que ficar mais forte também é um meio de proteger todos aqueles que são importantes para ele, que um aprimoramento do Broly, seja em um treinamento separado ou adentro de uma nova saga, seria então o primeiro pontapé do personagem rumo ao domínio da forma Full Power, ou de lendário Super Saiyajin, que o Toyotaro revelou então na arte conceitual da capa do volume 24. Vimos em seu filme Dragon Ball Super Broly que existe um abismo de força entre o Super Saiyajin do Broly, onde peitou o Goku no Blue e até o Godita para a forma Full Power, onde ele fica enlouquecido pela fúria e sendo parado apenas pelo roteiro, como foi o desejo no finalzinho com as esferas o tirando de cena. Outra comparação da forma mais poderosa do Broly seria contra o Gohan Bestial, porque se analisarmos que só em Super Saiyajin ele foi capaz de trocar bons golpes, mesmo aí o Gohan não lutando a sério, que o desenvolvimento do Broly como um guerreiro Saiyajin deve ser o ponto crucial nesse retorno do mangá com uma nova saga. Como Goten e Trunks tiveram também aquele one shot especial com o Clan God sendo ilustrado, demonstrando que no final de tudo era o Gohan disfarçado, se tornando então uma inspiração indireta para os garotos combater o crime, que isso mais à frente pode resultar em mais treinamentos também de Goten e Trunks, aprimorando as suas forças para, quem sabe, novas formas sejam então despertadas. Tirando o arco Super Hero, onde focou mais nos Saiyajins protagonistas, que nós tivemos o Freeza no final da saga Granular, demonstrando o quão ridículo é o seu potencial quando treina a sério, só que sinceramente não sei se uma saga Black Freeza de imediato seria algo interessante para o mangá. Afinal, se analisarmos que tivemos o Freeza aparecendo em Dragon Ball Super Broly, roubando a cena no Torneio do Poder, ajudando na eliminação do Jiren, e no finalzinho da saga Granular, revelando uma nova forma e um novo poder, que jogar o Freeza de novo na parada, pelo menos por agora, se tornaria uma coisa bem sem tempero e bem repetitiva. Então acho que um novo arco abordando mais o passado do Saiyajin seria bacana, algo que conecte finalmente também o irmão perdido do Vegeta, que muitas das vezes é mais mencionado nas animações do que no próprio mangá. Acredito que descobrindo o seu paradeiro e toda a sua história atrelada à origem dos Saiyajins com o planeta Sadala e até a guerra civil que aconteceu no planeta, é uma forma de aprofundar mais conhecimento à raça mais importante da série. Uma forma genial de termos o Tarball sendo finalmente introduzido também no mangá em uma nova saga seria atrelado ao Universo 6 e o planeta Sadala de lá. Isso poderia ser o início de uma trama no universo vizinho, podendo se arrastar a outros universos, já que não podemos esquecer que os universos 1, 5, 8 e o 12 tinham um nível mortal maior do que os demais, por isso não precisou batalhar pela sua sobrevivência no Torneio do Poder. Essa história abordando um Saiyajin, o irmão perdido do Vegeta, seria perfeita então para o desenvolvimento do Broly e a ida de Gohan juntamente com eles, para ver que os Saiyajins não é só aqueles que eles vivenciaram no universo 7, onde muitos deles não eram bons, mas sim que existem Saiyajins de outros universos que têm o mesmo parâmetro do que o deles, para que a evolução de Broly no decorrer da história seja finalmente alcançado. Outra novidade perfeita abordando o universo 6, que é o universo gêmeo do universo 7, seria do retorno de personagens
desde o Torneio do Poder que conseguiríamos notar as suas evoluções depois de um bom tempo, como é o caso da Caulifla e a Kera demonstrando poderes ainda maiores. O Kiabi sendo também a ponte perfeita para a chamada dos Saiyajins do Universo 7 ao Universo 6, a partir também da Vados e o Champa, dando aquele alô ao Beerus e o Whis. Ao vivenciar essa nova jornada de Goku e seus amigos no universo vizinho, que a gente poderia ter também uma ponte icônica sendo feita com a raça do Freeza, por conta do Frost, podendo canonizar um Cooler, quem sabe, sendo um personagem, né, de um outro universo, alegando que foi para o universo 6 devido à governância imposta pelo seu pai, o Rei Code, dizendo que o Freeza seria o imperador do 7 e o Cooler talvez do 6. Uma implementação que pode facilmente ser considerado em uma nova saga é do Super Saiyajin 4 sendo adaptado no mangá com relances de Dragon Ball Daima ou algo do tipo. Pois vale ressaltar que o renascimento do Freeza foi jogado assim, né, puxando aí um assunto paralelo de Dragon Ball Super e do Broly também, sendo um momento perfeito, quem sabe, para incluir no mangá, mesmo que seja de 1 a 2 páginas, como foi as sagas anteriores. Creio que uma saga no universo vizinho, além de ser o ponto de partida perfeito para incluir o Broly junto a Goku e Vegeta e quem sabe o Gohan nas histórias, seja também na canonização de personagens icônicos e nostálgicos que todos querem as suas aparições oficiais dentro do mangá. Seja o Cooler, Janemba e até o irmão do Vegeta, o Tarble, a ponte perfeita para essa nova saga que tem tudo para trazer a origem dos Saiyajins do Universo 7 com o extinto planeta Sadala. A lacuna que existia dos Namekuseidins serem de um outro reino, algo que foi abordado no mangá, tendo aí um grande ponto final sendo fechado no Daima, pertencendo ao mundo dos demônios, possa ser o mesmo parâmetro para a raça dos Saiyajins. Um assunto que Dragon Ball Super poderia inovar seria de mostrar os passos do Freeza enquanto os Guerreiros Z estavam ocupados desde a saga Moro, Granolah e o arco Super Hero, sendo então um arco essencial para trazer novamente o vilão mais icônico da obra para perto dos fãs. Já imaginou aí uma capa do volume 25, por exemplo, sendo só do Freeza esmagando seus adversários na forma Black Freeza? Uma abordagem insana de como foi o seu treinamento e com quem ele aumentou as suas forças para chegar na tão poderosa forma Black, já que Dragon Ball deixa bem explícito, de acordo com o seu histórico, que um treino individual é bem diferente de um treino de dupla, onde o personagem pode chegar em um desgaste muito maior devido à rivalidade que ele tenha. Creio que essa novidade abordando a história de um vilão seja também um ponto interessante para incluir muitas pontas soltas que Dragon Ball precisa preencher, mesmo que essa nova história ficasse talvez melhor em um mangá one shot, que pode ser facilmente adaptado para o mangá oficial. Por mais que o Freeza esteja muito forte com essa nova forma, que os seus objetivos por enquanto são bem diferentes ao que a gente estava acostumado no passado. Um ponto também que o Freeza possa ter motivos desse baita treino de 10 anos em uma sala onde o tempo não flui, no planeta onde ele também conquistou, fosse de aprimorar suas forças para não só ultrapassar os Saiyajins, Goku e Vegeta, mas também de algum dia poder bater de frente com aquele que seria, pelo menos na minha visão, o inimigo número 1 da sua lista, que poderia também facilmente o eliminar a qualquer momento, seria o Hakaishin Beerus. Nós nunca presenciamos o Freeza no mangá alegando algo contra o Beerus, contudo no anime, e especificamente no episódio 95, tivemos o Freeza na época em sua forma dourada, dizendo que o Deus da Destruição estaria com seus dias contados, devido à possível chance no Torneio do Poder, que ele ficando lá por último, né, poderia usufruir então do antigo desejo das super esferas. Só que o contexto de se livrar do Hakaishin do Universo 7 não se deve apenas a essa parada antiga do torneio, mas sim de que na hierarquia dos poderes o Beerus seria aquele que a qualquer momento poderia ou eliminar ou azedar os seus planos para sempre. Então possa ser que futuramente o mangá de Dragon Ball Super trabalhe essa treta do Freeza Black contra o Beerus, onde finalmente poderíamos ter, quem sabe, o Deus da Destruição usando o máximo dos seus poderes, ou se não do Freeza Black sendo também pisado e amassado mais uma vez. É só pensar comigo, fora aí os protagonistas que estão sempre lutando, qual outra curiosidade o fã de Dragon Ball possui?
Com certeza uma delas é a real força do Beerus, que nunca foi mostrada e que a cada upgrade de Goku e Vegeta, a cada transformação, o seu mistério cresce ainda mais. A outra são também os anjos, e em específico do Sumo Sacerdote da Shinkan, que só tivemos aí um pequeno gostinho no torneio entre os Hakaishins, parando o golpe do Beerus e o Kitela com apenas os dedos indicadores. O Broly, além de ser o foco em uma nova saga, seria também um dos únicos que poderia trazer o Super Saiyajin 4 para o mangá, sendo uma evolução da forma Full Power, até porque, se julgarmos que o Goku está com um instinto superior, uma técnica que apenas os anjos a dominam, o Vegeta o ego superior, um poder que tem uma relação com os Hakaishins e o poder da destruição, o Piccolo a forma laranja, o bônus essencial do Shenlong com a prestigiada raça dos Namekusins, que ocasionou uma nova forma com um alto poder físico, e o Gohan a forma bestial, que o Broly seria então o único guerreiro ainda no caminho Saiyajin, podendo quem sabe acarretar em um Broly Super Saiyajin 4 futuramente, que supere até os poderes da forma Full Power. A gente teve até circulando pela internet inúmeras artes do Broly Super Saiyajin 4 com o cabelo esverdeado, então eu não duvido nada que futuramente o próprio Broly possa ser referência para o Super Saiyajin 4 no mangá, não precisando de magia ou algo do tipo como rolou com o Goku para atingir a transformação em Dragon Ball Daima. Até a possibilidade da cauda do Broly retornando seja também a oportunidade do Toyotaro trabalhar uma evolução para o lendário Super Saiyajin, que será o único guerreiro a trilhar o caminho da origem de sua raça.